Este sábado possa ser um dia abençoado e que possamos contar com a presença do Espírito Santo para o estudo da Palavra do Senhor, para a recapitulação daquilo que estudamos ao longo da semana. Nós estamos meio tristes porque estamos a chegar ao fim de um trimestre em que estudamos um assunto tão importante e tão belo, mas também estamos meio contentes porque vem aí outro trimestre com um novo assunto e, portanto, uma nova oportunidade de aprofundarmos os conhecimentos da Palavra de Deus. Ora, nós tivemos, então, o privilégio de, ao longo deste trimestre, falar um bocadinho de aliança. Não vamos rever tudo o que estudamos ao longo destas 13 semanas, mas devo dizer-vos desde já que aquilo que sinto ao ter estudado esta lição é que ela nos traz uma espécie de condensação, uma espécie de resumo da segunda metade do trimestre. E daí ter uma importância bastante grande. Vida na nova aliança. E temos aqui já uma palavra que nos obriga a pensar um bocadinho. Nós precisamos de treinar a interpretação das coisas que estão escritas. Porque quem escreve, escreve e não tem ocasião para explicar verbalmente aquilo que escreveu. Logo, cada palavra que está escrita tem um significado. E por isso é bom nós pensarmos já no significado deste título. Reparem, vida. A palavra vida é uma palavra usual, todos nós usamos esta palavra sei lá quantas vezes todos os dias. Vida, como é que vai a vida? Ai, a vida está boa, ou ai, a vida está tão difícil. A vida acaba por ter um significado quase volátil, apesar da importância que tem. Aprofundamos um bocadinho mais quando alguma pessoa que nos é chegada está em risco de perder a sua vida. Fomos bombardeados esta semana com a notícia de que o irmão do tristemente falecido pastor Rafael também está atingido. E a situação é preocupante. Nós ficamos tristes, preocupados, quando alguém da nossa família adoece ou quando passa por uma situação, sei lá, de um acidente, enfim, uma situação que põe em causa a sua sobrevivência. E isto assusta-nos. Esta semana perdemos uma querida irmã nossa, a nossa irmã Saudade, que já nos deixa saudade. E tudo isto nos faz pensar num significado mais profundo, mas também mais abrangente da palavra vida. Qual será o significado desta palavra que a lição desta semana traz ao de cima? Nós vamos ver isso. Mas depois o que vem a seguir no título é vida, não é? Vida da nova aliança. Então entra aqui uma palavrinha com duas letras que faz a ligação entre o conceito de vida, o conceito profundo de vida, e a nova aliança, dizendo que é a vida da nova aliança que nós estamos a estudar. Então, e o que é a vida da nova aliança? Antes de responder, vamos pensar o que é a nova aliança. E isso eu pergunto-vos. Estais habilitados a responder, levámos um trimestre inteiro a falar destes assuntos. Então, o que é a nova aliança? É algo de novo realmente? É algo que veio modificar uma situação que estava por resolver? Ou é algo que veio, por um lado, explicar melhor o que já estava assente entre Deus e a humanidade e reforçar a concretização de alguns dos passos importantes de todo este processo da aliança.
Aquilo que nós sentimos hoje é que a nova aliança é a mesma desde o Éden. A nova aliança é a mesma aliança que Deus sempre fez, simplesmente com factos novos, com novas revelações e com garantias reforçadas. E isto é motivo para nós darmos glória a Deus, darmos graças a Deus. Sabendo que esta nova aliança não é nada mais, nada menos do que a expressão jurídica do plano que Deus tem para nos resgatar do mal, das consequências do pecado, então nós podemos perceber qual é a ligação da palavra vida com esta palavra, com este conceito da nova aliança. Vida da nova aliança. A nova aliança traz vida. E já agora, traz vida porquê? Pensem lá um bocadinho. Porquê que a nova aliança traz vida? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Vida. Esta nova aliança traz vida. Mas uma vida que não é só esta vidinha. Eu vou resolver a minha vidinha. Não, é uma vida que vai para lá de todas essas fronteiras. É uma vida plena, é uma vida interminável. Glória a Deus. Realmente esta é uma notícia fantástica. Já repararam que só estivemos no título? Portanto, significa que hoje vamos ter de falar até aí por volta da meia-noite menos 5, para conseguirmos debater a lição inteira. Não vos vou causar um dano deste género, até porque não quero que depois a nossa irmã Ângela fique aborrecida comigo porque eu ultrapassei o horário. Já não falando na equipa da comunicação que ia ficar aqui de castigo estas horas todas. De maneira que vamos tentar abreviar o que temos para dizer, uma vez que estamos numa recapitulação. Bom, o verso áureo, aquele versículo que pretendido que seja decorado, o que é que nos diz? Ele é muito longo e não sei se conseguiram decorá-lo. Conseguem recitá-lo? Eu não vos ouço, infelizmente, mas eu vim para que tenham o quê? Vida. Muito bem. Eu vim para que tenham vida. Uma vida qualquer? Diz o versículo. E a tenham em abundância. Este termo abundância é muitas vezes usado na palavra de Deus como perfeição, como plenitude. Então nós podemos ver que e a tenham plenamente, em plenitude, completa. Abundância porque nunca mais acaba, e está certo, é uma vida eterna. Mas também porque é plena, ou seja, não é só a vidinha do dia a dia, mas é tudo na vida. E no fundo é a reconquista de um relacionamento que tem sido quebrado através dos milénios, pela raça humana. A reconquista de um relacionamento pleno, sem limitações. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E este plano que nós vemos tão bem ilustrado na Nova Aliança, mostra-nos como isso vai acabar. E em vez da separação, nós temos a união, pela ponte que foi construída pelo nosso Salvador Jesus, quando morreu inocente, carregando sobre si a nossa culpa e ressuscitando ao terceiro dia, vencendo a morte. E dando-nos assim a garantia de que nós, se estivermos ligados a este plano, vamos também vencer a morte. Amém. Que o Senhor nos ajude a conseguir este desidrato. Bom, a lição leva-nos para as emoções. E fala-nos aqui da importância de uma emoção. Qual é a emoção que vem mencionada aqui logo no princípio da lição? A alegria. É a alegria.
Mas será que esta nova aliança nos transmite alegria? Será que nós sentimos realmente alegria quando pensamos naquilo que, através da fé, foi garantido pelo sangue de Jesus? Temos nós alegria quando pensamos naquilo que, também pela fé, o Espírito Santo pode ir fazendo na nossa vida, nesta vida perecível que nós temos aqui nesta terra? Será que nós sentimos alegria? Cada um terá de responder por si. Mas a verdade é que, se calhar nós sentimos, que interessante, que bom, o nosso Deus é um Deus de amor, até sentimos alguma gratidão. Mas alegria, se nós sentimos essa verdadeira alegria, como é que a manifestamos quando vimos à igreja? Como é que a manifestamos quando temos a oportunidade de dar um testemunho? Como é que nós manifestamos esta alegria no nosso dia-a-dia, na nossa vida, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares? Como é que nós manifestamos essa alegria? Será que, de facto, esta alegria brota de nós com força, como aquela que quem a provoca, o Espírito Santo, produz dentro de nós? É uma pergunta. Cada um encontrará a sua resposta. Reparem no texto de 1 de João, capítulo 1, versículo 4. Este texto diz: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Novamente o mesmo termo, a plenitude, o completo, o integral, o total. Para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, aquilo que a lição nos ensinou ao longo da semana foi que esta promessa é uma promessa de alegria. Uma promessa de alegria porque nos diz que vai acabar o sofrimento, vai acabar a sujeição ao mal, porque vai acabar a luta e porque se vai instalar um relacionamento pleno, espiritual, mas também físico, na presença direta de Deus, de Cristo, dos anjos, dos nossos queridos perdidos, dos nossos amigos que já partiram, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, de João, de Maria, de Rabá, de Eva. Já imaginaram as conversas que vai ser possível termos com estas pessoas? E o que elas nos vão poder dizer da sua experiência? E o quanto vão poder contribuir para que nós compreendamos o amor de Deus? Isto é ou não é alegria? Ou motivo de alegria? Meus estimados, se quando pensamos nestas coisas nós não sentirmos alegria, temos de dobrar os joelhos com bastante fervor, para que essa alegria possa brotar dentro de nós. Esta alegria é também baseada em mais um conceito, segundo a lição. É que tudo isto que Deus preparou para nós, nesta nova aliança, tudo aquilo que o seu Filho, Jesus Cristo, fez por cada um de nós, inserido neste plano fantástico de resgate da humanidade, é fruto de 3 letras. É o tempo de um verbo. É porque Deus nos
ama. É porque Deus nos ama. E esta realidade de termos a noção de que Deus nos ama, apesar de nós não prestarmos, apesar de nós nada valermos, apesar de nós pensarmos e fazermos asneira, apesar disso, Deus ama-nos, ama-te, ama-me. Amém. E isso está manifestado no seu plano de resgate. E é um motivo de alegria. Que o Senhor nos dê esta grande alegria para nós podermos reconhecer a sua grandeza. Mas é também uma grande alegria porque tem um outro ingrediente. É que nós temos a noção de que podemos ficar livres da culpa. Livres da culpa. O que é isto de estar livres da culpa? Perguntem a uma criança. Uma criança que sabe que não deve ir mexer no bolo que a mãe acabou de cozinhar e que ainda está quentinho lá na cozinha, a deitar aquele aroma fantástico. E a criança passa por ali. Ai, que cheirinho! E o que é que os dedos daquela criança querem fazer? Eles até se começam logo a esticar. E o braço também. E quando a criança dá por ela, o dedo já entrou no bolo. E depois tira umas migalhinhas, prova e depois... agora ficou aqui um buraco. Como é que eu vou esconder isto? Já repararam que nós somos como as crianças? No dia a dia? Temos um bolo, vamos lá meter o dedo, tiramos umas migalhas e deixamos um buraco. Mas o que Jesus veio fazer no cumprimento deste plano fantástico foi precisamente deixar claro que aquele buraco não é da nossa culpa, mas é de outro culpado, o acusador de Deus. E Cristo, para que tornasse isto possível, assumiu sobre si essa culpa, sem a ter. Levou-a sobre si. Estamos a falar da substituição. E com a ressurreição, ele começou o processo da transferência da culpa, que nós sabemos que vai estar consumado durante e após o milénio. A transferência da culpa para o verdadeiro culpado. Isso será o consumado da grande vitória, da grande glorificação. Livres da culpa. O que é que diz o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1? Portanto, agora, nenhuma condenação há, e acaba aqui a frase, é isso? Já não há condenação nenhuma. Pois, o problema de muitos cristãos é que acabam a leitura do texto aqui. Nenhuma condenação há. Mas o texto vai mais longe e esclarece. Diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem são os que estão em Cristo Jesus? Também explica que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estes, por outras palavras, são os que aceitam a nova aliança. São os que aceitam tudo aquilo que Deus, através de Jesus, fez e através do seu Espírito faz para nos resgatar, para nos preparar para essa vida plena. Todos esses que estão nestas condições, contra eles não há condenação. Porquê? Porque a condenação virou-se contra Jesus, porque assumiu. E vai ser transferida
para o verdadeiro culpado. Amém. Amém. Todo o universo acompanha este drama. Todo o universo sabe das consequências do sucesso ou do insucesso da aplicação deste plano na vida de cada um de nós. Todo o universo se alegra quando nós terminamos os nossos dias dentro da aliança. Todo o universo se entristece se nós pomos em causa esta aliança. Mas há aqui, nesta questão do livres da culpa, um pormenor que eu gostaria que nós retivéssemos. Livres da culpa é perdoados, mas não só. Porque obter o perdão para algo que fizemos é um ato de misericórdia, é um ato de graça. Mas o livres da culpa é mais do que isso. Não deixa de ser um ato de graça, mas é mais do que isso, muito mais do que isso. É que nós passamos a ser considerados justos. Passamos a ser considerados perfeitos. Somos declarados justos. Nós não somos justos. Nós não nos tornamos justos. E isto é um ponto, peço-vos desculpa, mas este é um ponto fundamental da lição desta semana. É que muitas vezes nós entendemos este processo, que conhecemos, o processo da justificação, como sendo tornados justos. Mas não é. Nós somos considerados justos. Porquê? Porque Deus olha para nós através de um filtro extraordinário, que é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, esse é justo. E olhando para nós através de Jesus, Deus considera-nos justos. Este foi o grande mote de Martinho Lutero e de todos os que seguiram os seus passos e de todo o movimento religioso que veio a partir daí. E é ainda um mote nos nossos dias, apesar de haver forças religiosas que combatem inteiramente esta ideia e defendem a ideia de que, por exemplo, a Igreja torna justos aqueles que são seus membros. Mas isto não é o que está na palavra de Deus. Depois deste processo da justificação, é-nos comunicada a realidade de estarmos livres da culpa. Livres da culpa. E somos considerados justos. Há algumas frases que eu extraí dos textos que vêm indicados nesta parte da lição. Por exemplo, quem ouve a minha palavra e crê, não entrará em condenação, mas, vejam bem, passou da morte para a vida. Estão a ver como o título da lição está tão bem pensado? Passou da morte para a vida. Justificados gratuitamente. Ou seja, também é um ato de graça, mas é mais do que isso, é um ato jurídico. O ato de nos considerar inocentes, apesar de não o sermos. E depois diz, para que nele fôssemos feitos o quê? Vejam bem o termo. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele, Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Não é justiça humana. Portanto, nós não somos tornados justos neste ato da justificação. Eu sei o que é que estão a perguntar, mas já lá vamos. Fruto desta circunstância, nós chegamos a uma nova condição. É que nos será dado o quê? Um novo quê? Coração. Um novo coração. Outro motivo de alegria.
A diferença em relação ao coração anterior é que este novo coração, que a Bíblia diz que é um coração de carne e não de pedra, este novo coração é um coração de amor. O tal amor com que Deus nos ama, é esse amor. Nós vamos receber esse novo coração. Então há aqui um processo. Há aqui um processo de mudança. Há um processo de transformação. E segundo a lição, quem é que está na origem deste processo? Quem é que desencadeia este processo em nós? O Espírito Santo. Nós, quando recebemos a justificação ao aceitar o plano de Cristo, nós recebemos algo que vem de fora. Somos justificados, somos considerados justos. Mas em consequência disto, todos os dias há um poder extraordinário que dentro de nós opera uma mudança que vai de dentro para fora. A fé sem obras é morta. Essa mudança é operada pelo Espírito Santo quando nós o deixamos trabalhar. Esta transformação que ocorre dentro de cada um de nós, segundo a Sra. White diz, é trabalho de uma vida inteira e nunca está completo. Porquê? Porque nós somos o que somos. Porque nós somos frágeis, somos débeis, estamos sujeitos a tudo isto, a hesitações, avanços, recuos, enfim. Graças a Deus que Ele é perseverante. Ele não perde a paciência. Bom, um novo coração nesta nova aliança. Quem está em amor, o coração de amor, quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Que notícia fantástica. Bom, e esta nova aliança, como diz o título, tem vida, ou melhor, comunica vida. Esta nova aliança tem uma relação direta com a reaquisição da vida eterna. Nós temos de considerar aqui 3 grandes momentos neste plano da salvação. O primeiro grande momento é o momento em que nós reconhecemos, sim, eu sou pecador, só com os méritos de Cristo é que eu resolvo isto. Eu aceito o teu plano. Então, passamos a ser considerados justos. É a justificação ou justiça imputada. Depois há o processo da transformação, o processo que vai ao longo da vida, que nós costumamos chamar de santificação. É como se fossem as justificações renovadas constantemente. Aqui chamamos justiça comunicada. A santificação. E depois há um terceiro momento, que é o momento da glorificação. Em que é que consiste a glorificação? Bom, é quando o processo chega ao fim. É encerrado o processo. Quando é que isso vai acontecer? Vamos pensar. Aquilo que conhecemos da profecia. Vamos pensar. Quando é que o processo vai ser encerrado? Isto é um processo jurídico, atenção, em que Deus está a ser julgado perante o universo. Quando é que isto vai terminar? Quando é que o processo vai ser arquivado? No fim do milénio. Muito bem. Mas quando é que começa este momento da glorificação? Quando é? Quando Jesus vier pela segunda vez. Aquele dia que nós estamos à espera, por isso chamamos-nos adventistas. Estamos à espera do advento, a segunda vinda de Jesus. E o que é que vai acontecer quando Jesus vier? O que é que vai acontecer? Sim, os mortos são ressuscitados. Muito bem. Os paralíticos continuam paralíticos, não é? E os que estiverem vivos e lhes faltar um dedo, continuam a faltar o dedo. Eu estou a falar da parte física, mas podia estar a falar do coração. Como é que vai acontecer? O que é que vai acontecer?
Os que estiverem vivos, diz o apóstolo, serão o quê? Transformados. Então é porque a santificação não chegou ao fim. Nós não ficamos perfeitos nesta vida. Somos considerados perfeitos, mas não somos perfeitos. Mas naquele dia nós vamos ser corrigidos física e espiritualmente. O que era corruptível passa a incorruptível. É o que diz a palavra do Senhor. Então vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos. É o que diz a palavra de Deus. Num abrir e fechar de olhos. Amém. E os que estiverem mortos serão ressuscitados como? Incorruptíveis. Ou seja, o processo da ressurreição implica esta transformação. Tudo estará corrigido. Amém. Aqui começa a glorificação, porque a santificação chegou ao fim. Aqui começa a glorificação. Passam-se 1000 anos e é consumada com o regresso de Jesus a esta terra. Diz assim, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Sobre estes não tem poder a segunda morte. E depois explica o que é a segunda morte. A destruição no lago de fogo e enxofre. Aqueles que aceitaram este plano, que foram justificados. Aqueles que percorreram uma vida de santificação. Aqueles que chegaram ao dia em que Jesus veio e foram transformados. Esses não vão conhecer a segunda morte. Amém. Que tu possas estar nesse número e que eu possa também lá estar. E nesse dia vou-te abraçar. Sem preocupações. Não há Covid. Não há mais nada que nos impeça. E também vou abraçar o meu anjo. Aquele que tantas vezes andou a fazer horas extraordinárias por mim. E por ti, o teu anjo. E isto só é possível porque Deus nos ama. 3 letras, e uma delas é repetida. Tão aparentemente pequenino, tão aparentemente pouco, mas tão majestoso em relação às consequências, em relação ao universo. Nós podemos ler cada um destes momentos na Epístola de Paulo aos Romanos. Em relação à justiça imputada, Romanos 3, 21 até 5, 21. Em relação à transformação, em relação à santificação, nós podemos ler isso entre os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. E em relação à transformação, à glorificação, nós podemos encontrar nos capítulos 12 até 16 de Romanos. Vale a pena estudar o livro de Romanos. E vale a pena perceber estas 3 fases tão determinantes, tão importantes da nossa salvação, da aplicação da nova aliança na vida de cada um de nós. Comparando um pouco, estamos quase a terminar, comparando um pouco com o que se passou durante a prática do santuário, nós vamos perceber qual era o momento no santuário que caracterizava a justificação, a justiça imputada. Qual era? Vamos pensar um bocadinho. Tudo o que se fazia no santuário era feito diariamente, era feito anualmente. Então havia 2 etapas. Uma etapa diária, aquela em que, se eu tinha cometido um erro, peço desculpa, se eu tinha cometido um erro, então eu pegava, ou era numa pomba, ou era num cordeiro, ou era, enfim,
naquilo que estava estabelecido na lei. E levava ao templo, degolava esse animal e o sacerdote depois tratava do resto. Isto era correspondente à justiça imputada, a justificação. Naquele momento eu estava perdoado. Eu ficava perdoado. Se realmente isso correspondia a um arrependimento. Mas, anualmente, havia um dia especial. Qual é esse dia? O dia das expiações. O dia das expiações, e eu prefiro este termo, expiações, porque de facto se tratava não da expiação de um bloco, mas da expiação de cada um dos pecados, de cada um dos pecadores. O dia das expiações trazia o quê? O que é que trazia o dia das expiações? É que nós temos de pensar um bocadinho nisso. Enquanto que no sacrifício diário nós recebíamos o perdão, no dia das expiações éramos considerados justos. Ou seja, este processo atingia uma dimensão cósmica e apontava para a garantia de que tudo aquilo que se tinha passado neste ano estava resolvido. Nós sabemos, pelo conhecimento da profecia, que estamos a viver atualmente o dia das expiações. E o que é que vai acontecer quando este dia das expiações terminar? É a declaração. Quem é justo, continua justo. Quem é pecador, continua pecador. E fecha-se a porta da graça. Esse processo marca o fim do dia das expiações que nós estamos a viver desde 1844. É um dia de santa convocação. É um dia em que temos de afligir as nossas almas, meus estimados. Ninguém sabe quando é que terminará a sua oportunidade. É que nós podemos nem sequer assistir à proclamação deste decreto. Quem é justo continua justo. Podemos não assistir, já podemos ter morrido. Nenhum de nós sabe se amanhã vamos poder estar a dizer estas mesmas coisas. Nenhum de nós sabe. Mas que o Senhor permita que quando chegar o momento de nós dizermos adeus a esta vidinha, tenhamos o coração preparado para a vida, a grande vida que Ele tem para nós. Cristo tornou-se numa mesma carne conosco, diz a Sra. White no livro Desejar de Todas as Nações, para nos podermos tornar num mesmo espírito com Ele. É em virtude desta união que havemos de ressurgir do sepulcro, havemos de ressuscitar, não meramente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, a sua vida se tornou nossa. Os que veem em Cristo, no seu verdadeiro caráter, e o recebem no coração, têm a vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós. E o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. Amém. O Espírito de Deus recebido por meio da fé. O processo da santificação é o princípio da vida eterna. Amém. Aqueles que estamos dentro, aqueles que estamos aceitando e pondo em prática o plano da salvação, este resgate fantástico, esses, meus queridos, temos Cristo dentro de nós e com Ele
a vida eterna. Finalmente, o grande apelo é de que se nós temos coisas tão maravilhosas, se nós vivemos coisas tão importantes, tão belas, se nós temos tanta alegria, como é que é possível andarmos carrancudos? Oh, meus estimados, há membros da igreja, peço-vos desculpa por dizer isto, mas e não estou a falar da igreja de Setúbal especificamente, mas há membros de igreja que parece que estão sempre zangados com toda a gente. Há membros de igreja que andam sempre carrancudos, tristes. Parece que a salvação para eles é um pesadelo. Oh, meus estimados, vamos dar glória a Deus, porque a salvação é um motivo de alegria. Sempre alegre é a vida do cristão. Lembram-se desse hino? O que é que nós fazemos com tudo isto que nós vivemos? Com o reconhecimento que temos do que Deus tem feito por nós, incorporado no sacrifício de Jesus e na ação transformadora do Espírito Santo. O que é que nós fazemos? Vamos esconder debaixo do tapete lá em casa? Eu vou ler a nota do autor da lição. Considerando o chamado inequívoco em Mateus 28, 19 e 20, o crente certamente tem uma missão e um propósito, um objetivo na vida. Sendo esse propósito o quê? Espalhar no mundo a maravilhosa verdade que ele experimentou pessoalmente em Cristo Jesus. E mais no fim, na sua reflexão sobre isto, ele acrescenta: espalhar o Evangelho entre os outros é uma obra que marcará a eternidade. Não pensemos que isto é apenas uma ilusão, ou que isto é apenas, bom, eu aceito a Cristo. Meus estimados, é muito mais. Temos a missão de avisar todos os que estão à nossa volta deste grande amor de Deus, deste poder que Deus tem para curar a chaga mortal do pecado, deste poder que através de Jesus Ele tem para transferir a culpa dos inocentes, porque nós somos olhados por Deus como inocentes quando aceitamos o sacrifício de Jesus. Transferir essa culpa para o verdadeiro culpado. Este é o processo da nova aliança. E é isto que Deus deseja que aconteça em cada um de nós. Meus estimados, perde-se tanto tempo com ataques às outras igrejas. Perde-se tanto tempo com suspeitas e conjecturas de teorias de conspiração e 30 por uma linha. Tanto tempo que se perde. Mais valia que esse tempo fosse gasto a falar de Jesus, a falar do amor de Deus, a falar do que Ele tem para cada um de nós, para ti e para mim. Que o Senhor nos ajude a não deixarmos isto a perder e que nesse dia nos encontremos e então nos abraçaremos. Um resto de bom sábado.